programa de hoje você vai aprender a fazer um bolo super diferente e saboroso feito com a fruta da estação, o abacate. Você vai aprender a fazer também um pão de queijo de forma recheado com cream cheese. E para fechar, cookies com gotas de chocolate. O programa de hoje está imperdível. Como eu falei na abertura do programa, o menu de hoje tem 3 receitas. 3 receitas que são muito fáceis, práticas, saborosas para você fazer, mas receitas próprias para um café da tarde, para um lanche que você vai fazer, né, para um café da manhã. Né? Nada melhor do que você pegar um bolo quentinho e tomar com um café, pegar um pão de queijo e botar aquele café coado, pegar um chá e tomar com um cookie de chocolate. Fantástico! Eu vou te ensinar essas coisas hoje. Eu vou fazer um bolo, eu vou te ensinar a fazer um pão de queijo, eu vou te ensinar a fazer uns cookies que são sucesso. A gente começa com um bolo feito com abacate. Eu estava procurando um dia desse que eu falei assim, o brasileiro ele come abacate só com açúcar, é um negócio impressionante. Agora que começou, né, aquela cultura nossa de usar abacate com salada, a gente aprendeu a comer guacamole, né? Então assim, no mundo inteiro se come abacate com sal. No Brasil se come abacate com açúcar, com leite ninho, com leite em pó, essas coisas, né? Mas aí eu falei assim, será que tem alguma receita diferente? Aí eu descobri uma receita que é uma receita muito fácil para um bolo de abacate. Eu falei assim, nossa, vai ficar muito legal. E aí eu quero que você pegue essa receita, por quê? Porque é temporada, não tem coisa melhor do que a gente fazer pratos, fazer preparos em períodos que a gente tem frutas da estação, né? E agora é o período de abacate, já estou no 3º programa que eu estou usando abacate, né? Então assim, é muito interessante a gente fazer essa utilização de uma fruta sazonal, como a gente diz. A gente começa fazendo o bolo, de que forma? Ele é todo batido praticamente no mixer, ou então no liquidificador. Você vai fazer ele primeiro colocando a parte líquida e depois acrescentando as farinhas, né? Então eu vou pegar um abacate, né? Abacate sempre é uma caixinha de surpresa, porque a gente nunca sabe se ele vai estar bom dentro ou não. Mas esse aqui está bem legal. Nosso abacate é separado, a gente tem que pré-aquecer o forno a 180, 200 graus. Vai depender do seu forno. Então precisa de temperatura média para alta, tá? 180 graus é a temperatura que eu vou estar usando no meu. A gente tem aqui um abacate. Nós precisamos, deixa eu aproveitar aqui para botar as nossas cascas dos ovos. 4 ovos agora. Lembrando que a gente nunca coloca os ovos direto no nosso preparo. Então eu tenho 4 ovos, a gente quebra fora. A gente acrescenta meia xícara de óleo e 1 xícara de açúcar refinado. Mixer ou então liquidificador para a gente poder incorporar logo depois as farinhas que a gente tem. Nossa base já processada, a gente vai colocar agora, incorporar agora 2 xícaras de farinha de trigo. E por último a gente vai colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Ingredientes todos já incorporados, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar numa assadeira untada e enfarinhada, né? Por que que eu boto na geladeira?
porque ele segura melhor a farinha e a manteiga, ou seja, ele não vai de repente, na hora que você for colocar a massa, ela vai lavar toda a forma. Então, tá bem seguro porque a manteiga já tá dura aqui dentro. Esse é o motivo de eu guardar sempre na geladeira a nossa forma, quando eu vou fazer um bolo, algum preparo assim. E agora forno, você vai testando com palitinho, saber se ele vai estar bom, né? Então vai dar em torno aí de meia hora mais ou menos o nosso bolo, até ele ficar dourado e pronto para ser coberto com a calda que a gente vai preparar depois, já no final, que é uma calda de limão. Limão sempre combina muito bem com aquela vitamina de abacate. Então a gente está fazendo a mesma coisa no nosso bolo de hoje. Nosso bolo no forno, nosso bolo de abacate está no forno e a gente parte agora para a nossa segunda receita. O que eu estou te ensinando hoje? Fazer algumas receitas para o lanche, para o cafezinho, para você tomar com chá. Então assim, é bolo, pão de queijo. Eu vou te ensinar a fazer um pão de queijo muito legal, que você não precisa primeiro enrolar o pão de queijo. Ele vai numa assadeira e aí você corta como se fosse um bolo. Fica bem bacana. Eu estou usando um produto genuinamente brasileiro que a gente usa em muita coisa, você não tem nem ideia. Polvilho, né? Que é a base do pão de queijo, é polvilho, sempre. Né? Se você não sabe, a indústria alimentícia usa polvilho para muita coisa. Até aquele amendoim japonês, ele usa polvilho na sua massa. É uma coisa impressionante, a gente não tem nem essa noção. De onde vem essa influência? Essa influência vem toda dos índios, né? Índio que mexia com mandioca, com outras coisas. E da mandioca que vem o polvilho, né? Aí tem uma diferença aí, polvilho doce, polvilho azedo. O que é um, o que é outro? Os dois são polvilhos, é a mesma massa. Uma foi deixada fermentar, aí ela se torna o polvilho azedo, a goma azeda. E o outro é o polvilho, a massa sem fermentar, ela já vai direto para a secagem. Por isso que um fica azedo e o outro não fica. Essa é basicamente a diferença. A gente faz pão de queijo geralmente com polvilho doce, não com azedo. Eu vou te ensinar a fazer uma mistura bem bacana, facinho, você joga tudo no liquidificador, for montada, acabou. Só que eu estou fazendo uma coisa diferente hoje. A gente tem aqui uma mistura de cultura indígena com polvilho, Europa, né? Que a gente tem queijo, pão de queijo é feito com queijo, e a gente tem um outro negócio chamado cream cheese, que é queijo também, mas é americano. A gente está fazendo aqui uma fusão, né, de sabores para trazer um prato genuinamente brasileiro. Vai ficar muito legal, muito gostoso, muito fácil. E uma coisa que eu quero destacar aqui para você, que a gente, talvez você note, a gente sempre separa tudo em tigelinha, em pratinho. Você vê, os ovos estão aqui, queijo, o polvilho, farinha de trigo, óleo, leite, tudo já nas medidas. A gente perde muito tempo em preparo, então assim, você tem que aprender a ser ágil. Tempo é dinheiro, tempo é algo escasso nos nossos dias. Para você resolver fazer alguma coisa na sua cozinha, não separar nada e ter que estar correndo para pegar uma coisa, correndo para pegar outra. Depois que a comida está quase pronta, você esqueceu de botar o ingrediente principal. Né? Por isso que existe um negócio chamado mise en place, então MAP. É colocar as coisas todas em ordem. Então assim, a gente sempre prepara tudo no programa, a gente sempre prepara tudo em umas caixas, deixa tudo separado, medido, pesado, né? A quantidade exata. Para quê? Para facilitar. Na hora é só você pegar a receita e executar a receita, não pesar tudo, dá muito trabalho. Então aprenda a ser prático na sua cozinha. Tenho aqui 3 ovos e a gente vai trabalhar com os 3 ovos. Lembrando a você que quebre o ovo antes. Três ovos. Eu tenho aqui 1 xícara de leite. Uma xícara de óleo de soja comum. Vou te dar uma dica, não coloque azeite, porque senão, por mais saudável, gostoso que seja o azeite, não vai combinar muito com o pão de queijo. Meia xícara de queijo parmesão ralado, né? Se você tem ele fresco, ótimo, se não, você usa do outro. Mas eu sempre digo, use fresco, que é muito melhor. O queijo ralado, o parmesão ralado, digamos assim, quando você compra no pacotinho, ele tem muito mais sal, ele tem aditivos, para quê? Para fazer com que ele dure muito mais tempo. Né? Então é muito melhor você comprar um produto fresco, você mesmo ralar, do que você comprar um pacotinho. É mais saúde para sua casa. Eu tenho aqui também 3 colheres de sopa de polvilho doce.
e 1 colher de sopa de fermento. E agora a gente vai preparar o nosso recheio. Eu tenho aqui cream cheese e eu não vou usar saco de confeiteiro, nem manga de confeiteiro, né? A gente vai usar saco de freezer normal. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas achando que não vão conseguir fazer por não ter o equipamento, por não ter, mas tudo se dá um jeito. E a gente tem também uma outra forma já untada e enfarinhada na geladeira para fazer o nosso pão de queijo. Como é que a gente faz agora? A gente coloca metade da massa, bota o cream cheese e depois termina de colocar o resto, né? E agora a gente vai colocar o nosso cream cheese, porque o cream cheese vai dar uma textura cremosa, né? Como o próprio queijo já tem o próprio nome, no nosso pão de queijo. O resto da massa. E agora forno. O nosso bolo já está pronto, eu já dei uma testada nele. E a gente já tira o bolo e já coloca o nosso pão de queijo. O bolo está bem bonito. E bem aromático. Agora o pão de queijo vai ficar em torno de 40 minutos também. Você vai vendo a cor da mesma forma que o bolo foi ficando, né, com essa cor douradinha, o pão de queijo também vai ficar. Bem, e agora enquanto o nosso pão de queijo está no forno, eu quero falar com você sobre o nosso mês de abril. Esse mês é chamado de Abril Laranja. Ao longo do ano, alguns meses são marcados por cores, e essas cores identificam algumas campanhas, como o Outubro Rosa, que trata do câncer de mama, o Novembro Azul, do câncer de próstata, mas o Abril Laranja, ele trata do maltrato contra os animais. A gente tem buscado uma sociedade civilizada, a gente tem vivido momentos muito complicados no país e tudo, de violência, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, o alto índice de homicídio. O Brasil é um país muito complicado nessa questão de segurança e é um país extremamente violento, né? Não bastasse isso, a violência de homem com homem, né? De ser humano com ser humano, há um aumento também da violência contra os animais. A Bíblia fala um negócio muito interessante, porque a Bíblia aborda praticamente todo o aspecto da sua vida. E ela tem um versículo que diz assim, que o homem justo, ele cuida bem dos seus animais. Tem uma outra versão que diz que o homem justo trata bem dos seus animais. A gente às vezes não consegue se perceber, a gente chama um animal de irracional e a gente não entende que aquele ser, primeiro ele foi criado por Deus, segundo, é um ser vivo que tem sentimentos e outra, nós temos que tratá-lo de forma digna, né? Então assim, maltrato contra cães e gatos, aves, né? A gente vê tantas barbaridades acontecendo e esse mês em específico, ele é voltado para isso, para o combate aos maus tratos aos animais, né? Então, a gente sempre tem aqui no nosso Conversa de Chefe um papo com um adestrador, que é o Lucas, meu amigo Lucas. Por quê? Porque a gente sabe da importância. Hoje, mais do que nunca, a gente vê a quantidade grande, né, de pessoas, famílias que têm animaizinhos de estimação, que fazem parte da família, queira ou não queira, eles vivem um pouco. São 12, 15, 18, 20 anos que o animal acompanha as nossas vidas, mas ele interage, ele faz parte, né? E nada melhor do que a gente saber tratar com dignidade e com humanidade. Dito isso, agora você fica com o meu amigo Lucas e os cuidados com seu pet. É contigo, Lucas. Abril Laranja! Grande Ricardo! Tudo jóia, querido? Olá para você de casa que nos assiste sempre aqui com tanto carinho e com tanta atenção. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Dutti, sou adestrador especialista em comportamento canino pelo projeto Meu Amigo Lucas e todo sábado estarei aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o universo desses caras que nos fazem tão bem. E
para a gente adornar nosso super momento, resolvi trazer uma lei que foi atualizada ano passado. Vou ler com você do outro lado, tá? A lei vai ser a 6.142 sobre os maus tratos aqui no Distrito Federal. Observe você aí do outro lado comigo. O inciso 24 fala assim: treinar ou adestrar animal com maus tratos físicos ou psicológicos. Ou seja, tem muita gente treinando cachorro aí aos tapas, quando não com o adestrador que faz isso. Infelizmente tem muito adestrador que treina assim, cobrando do pet, cobrando do pet, cobrando do pet. Enfim, quando não é assim, a pessoa faz por si só. E fica cobrando, batendo e deixando o animal de castigo, e dá choque, e tranca num banheiro escuro, e larga no canil. Tudo isso é balela, tá bom? Não vamos seguir esse tipo de exemplo. Isso é crime, virou crime, tá bom? No 27º, veja você aqui comigo. Manter animal preso em correntes ou similares ou contido em local que não lhe permita espaço de movimento adequado à sua espécie. Você já ouviu falar do tal do canil? Como eu já disse aqui outrora, canil é uma ferramenta feita do homem para o homem. O canil tem raríssimas exceções em relação à sua execução sobre algo que vai ser plausível. Não utilize canis! Se você tem amigos que ainda resolvem, né, de vez em quando, utilizar esse tipo de recurso para ser algo fácil, chegou a visita, tem que prender o cachorro no canil. Passe algum contato de algum especialista, tente mostrar que isso não está certo, tá? Canil é uma coisa muito velha, é uma ideia assim, muito antiquada, a gente tem que confrontar isso aí. E, de certa forma, isso é crime, tá? Então vamos ter isso em mente. E eu separei mais um ponto aqui, que é o inciso 35º, submeter qualquer animal a estresse. Vamos lá. Quantas vezes seu cachorro já ficou por 8, 12 horas sem você? Essa é uma estrutura que temos hoje, é a nossa estrutura contemporânea. Todo mundo trabalhando o dia inteiro e querendo ter cachorro. Acredite, nem todo mundo pode ter cachorro, nem todo mundo pode ter qualquer tipo de cachorro também. Tem cachorros que vão exigir mais dessa questão física, dos passeios, do pastoreio, certo? Então, por favor, coloque isso no seu coração. Você não pode deixar seu animal por 12 horas sozinho. Tá errado. Até a lei tá dizendo, isso é estresse, você está produzindo estresse, tá bom? Fica aqui essa super sequência de dicas, citei rapidamente alguns incisos sobre a nova lei. Espero que você guarde esse mês como um mês de reflexão. A gente tem que sempre mudar para o bem, para melhor, certo? Vamos celebrar então essa data como um turning point, como dizem em inglês, uma virada. Vamos ser melhores cada vez mais. Nós somos coparticipantes sim dessa preservação sobre a criação do nosso Senhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado aqui do nosso Super Momento Pet. Aquele abraço mais uma vez, um beijo, um queijo. E se você ainda não segue as redes sociais, venha fazer parte do nosso super time de amigos. Bastará digitar meu amigo Lucas para ficar por dentro de mais dicas ainda. Valeu! Até então, semana que vem. Yes! Tchau, tchau! Valeu, Lucas. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente tá junto, hein? Bem, vamos tirar agora o nosso pão de queijo que está no forno, já está pronto para a gente fazer a nossa última receita, que são cookies de chocolate. Ficou bem legal. Vamos deixar o nosso bolo reservado aqui no canto e partir para a nossa última receita, que são os nossos cookies. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois tipos de açúcar, eu tenho açúcar mascavo e açúcar refinado. Eu tenho manteiga, então, para lembrar você que um cookie ele é extremamente calórico, ou seja, muito açúcar, muita gordura. Além da manteiga derretida, eu ainda tenho chocolate, tem a farinha, tem os ovos, também tem gordura por causa da gema. Então, mãos à obra. Eu tenho aqui açúcar mascavo, 2 xícaras. Eu tenho açúcar refinado, 2 xícaras. E eu tenho 2 xícaras de manteiga derretida, tá?
pessoas falam assim, olha, vai fazer receita com manteiga sem sal. Então, de fato, é melhor uma receita doce você fazer ela com manteiga sem sal. 2 xícaras, manteiga derretida. Duas xícaras de açúcar mascavo, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de manteiga derretida. A gente tem agora 4 ovos. Vamos colocar um a um. Eu tenho aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. Então a parte líquida já está dissolvida com açúcar. A gente vai colocar agora farinha de trigo. Eu tenho aqui 5 xícaras de farinha de trigo. Vamos incorporar. Vamos colocar 2 colheres de sopa de fermento. E por último a gente vai colocar chocolate chips, né? Que são aquelas gotas de chocolate. Só que se você não tiver, você pode picar, né? Quebrar o chocolate e colocar também, não tem problema nenhum. Aí você vai botar a quantidade que você achar mais conveniente, ou mais ou menos, de chocolate, de gotas de chocolate ou de pedaços de chocolate. A gente pensa que cookies, né? Eles são um preparo tipicamente americano. E eles se incorporaram muito bem na cultura americana, mas não é de berço americano. Engraçado. A gente às vezes pega algumas receitas, quando a gente vai descobrir a origem, é uma surpresa. Os cookies eles nasceram na Europa. Lá na Holanda, quando os confeiteiros, padeiros iam fazer um preparo de bolo, antes de fazer o preparo do bolo, dentro da forma e assar, eles pegavam um pouquinho da massa e colocavam no forno para ver a textura da massa, ver se ia dar certo. Daquilo ali eles começaram a ver que ficou bacana aquela bolacha, aquele biscoito, né? Aqueles cookies. Os ingleses pegaram aquele tipo de preparo e aí fizeram a modificação para a receita que a gente tem basicamente hoje e incorporaram isso no chá inglês, né? No chá da tarde. E aí os americanos que vieram dos ingleses puxaram também e tornou quase que um patrimônio nacional dos Estados Unidos os famosos cookies que a gente tem, que de lá realmente são fantásticos. Então a gente está com a nossa massa pronta e aqui a gente tem um detalhe, essa receita dá muitos cookies. Eu posso preparar eles e assar agora já no forno, como eu posso preparar também, já colocar já as porções e congelar. Dura tranquilamente um mês e meio dentro do seu congelador, você só tira e coloca na assadeira, fica perfeito. E a melhor forma que a gente tem para preparar esses cookies é usar aquela colher de sorvete, que ela já sai na medida, lembrando que quando você vai fazer um assado desse jeito, bolinho, cookie, muffin, seja o que for no forno, em porções pequenas individuais, elas têm que ser do mesmo tamanho. Por quê? Porque cada tamanho vai assar num tempo diferente. Se você fizer uma bola grande de um cookie e fizer uma menor, a menor vai queimar, enquanto a maior vai estar assando. Então eu tenho aqui uma assadeira com tapetinho de silicone. Aí a pessoa fala assim, eu só consigo fazer com tapete de silicone? Não. O tapete de silicone é uma facilidade que eu tenho, nem todo mundo tem, a gente pode usar papel vegetal sem problema nenhum. Pronto, nossas 2 assadeiras estão prontas, a gente vai levar em forno a 190 graus por exatos 12 minutos. Em 12 minutos, os cookies já estão prontos. Aqui.
A gente também fez uns que já vão ser congelados, que estão aqui, a gente já preparou tudinho, porque esse aqui a gente já pega, bota na assadeira e pronto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar eles daqui e passar para uma grade para eles poderem respirar um pouco. Chega no final do programa, vamos finalizar o nosso último detalhe, que é a cobertura do nosso bolo de abacate. Como eu falei com você, quando a gente faz aquela vitamina de abacate em casa, a gente geralmente bota um pouquinho de limão. O nosso bolo de abacate também vai uma cobertura de limão. O que é que eu tenho aqui? Uma lata de leite condensado. Eu tenho uma lata de creme de leite sem soro. E agora a gente vai colocar meia latinha. Por que eu deixei a lata do creme de leite aqui? Para mostrar para você que é meia lata dessa aqui. A medida é essa, de limão, de suco de limão. Então, vamos tirar, né, o suco do nosso limão. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos incorporar tudo isso aqui. A textura muda rapidamente por conta da acidez do limão. Qualquer fruta cítrica, né, que você colocar com leite condensado, você vai conseguir fazer uma espécie de mousse. Isso aqui é como se fosse aquele mousse que a gente faz de maracujá ou de limão, só que um pouco mais líquido, né? Porque ele tem que ser calda. Então, pronto aqui. E a gente vai finalizar o nosso bolo. E assim a gente vai terminando o nosso programa de hoje com alguns preparos do nosso cardápio que são feitos para o seu café, para o seu lanche da tarde. O que a gente fez hoje? Eu preparei um bolo de abacate, né? Abacate mesmo, a fruta, ficou muito legal. Eu preparei também um pão de queijo na forma recheado com cream cheese e eu preparei cookies de gotas de chocolate, tá aqui. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado, que agora é a minha vez. Eu quero te fazer um convite, você vir à Terra Santa comigo. Já são 13 anos que a gente faz essa viagem, levando grupos, caravanas, para um congresso em Israel. É um tempo aberto do céu sobre sua vida, é você andar e caminhar sobre as páginas da Bíblia ao vivo. Então, eu quero dizer a você, não perca essa oportunidade. Eu vou com a turma nossa agora em agosto. Eu espero que você possa vir com a gente. Nós estamos nas últimas vagas e agora eu resolvi abrir algumas aqui para televisão. Eu espero estar com você em Israel 2019.